Bom dia! Então, hoje, sexta aula de biologia. A gente continua no módulo 4, mas é a última parte do módulo 4, que é a parte 3. Então, hoje a gente vai falar do filo dos equinodermos, né? Quem são os equinodermos? Os equinodermos são a estrela do mar e companhia. E todos os seus representantes do mar, estrela do mar, pepino do mar, ouriço do mar, serpente do mar, e isso já ressalta uma das principais características, né? O fato que são organismos exclusivamente marinhos, né? Então é o único grupo onde a gente tem indivíduos exclusivamente marinhos. E essa aula ela começa lá na página 514 e os exercícios a partir da página 517. Não esqueçam de fazer, inclusive, os exercícios do estudo dirigido. Assim que acabar a aula, eu deixo os slides disponíveis para vocês. Tá bom? Então, vamos começar nossa aula. Espero que vocês aprendam, aproveitem e daqui a pouco a gente se encontra de novo, tá? Filo dos equinodermos. Quem são os equinodermos? Também podem ser chamados de equinodermata. Bom, os equinodermos são aqueles animais que apresentam espinhos na pele. Por isso o nome equinodermos. Dermos vem de pele, equino de espinhos. Na realidade, esses animais eles são exclusivamente marinhos. Então, a gente tem todos os representantes do mar, né? Pepino do mar, esse aqui é o lírio do mar, a estrela do mar, o ouriço do mar e a serpente do mar. Então, esses animais eles têm em comum o fato de apresentar simetria pentarradial no adulto, mas durante a fase larval essa simetria vai ser uma simetria bilateral. Por isso que a simetria pentarradial é entendida como uma simetria secundária, porque no início do processo de desenvolvimento desse animal, na fase larval ele tinha simetria bilateral. Esses animais eles apresentam como características embrionárias, eles são triblásticos, são celomados e pela primeira vez na escala evolutiva está aparecendo então um animal deuterostômio. O que é um animal deuterostômio? É aquele cujo blastóporo vai dar origem ao ânus. Então, de todos os filos animais, os equinodermos e os cordados, que é o filo no qual a gente faz parte, são animais que são deuterostômios. Bom, vamos dar uma olhadinha na fisiologia, né? Então, em relação a esse animal, o que a gente tem de novidade? A gente tem um sistema chamado de ambulacrário ou sistema aquífero, ou também chamado de sistema hidrovascular, que a água circula por muitos canais e desenvolve várias funções, né, como a fixação do animal, a locomoção, principalmente a locomoção dos pés ambulacrários, a captura de alimento, troca gasosa, excreção, é tudo feito por causa desse sistema, né, na água que circula dentro desse sistema. Em relação ao sistema nervoso, então, esses animais eles possuem um anel nervoso ao redor da boca e desse anel, então, partem cordões nervosos por todo o corpo para espalhar, né, os nervos ao longo do corpo. Esses animais eles têm um sistema digestório completo, mas a boca fica na parte ventral e o ânus fica na parte dorsal. E por último, então, são dioicos, fecundação é externa e o desenvolvimento é indireto, com a formação de larvas. A gente vai começar agora a falar um pouquinho sobre as classes desse grupo, né? Então a gente começa com a classe dos equinoides. Quem são os equinoides? Ouriço do mar e a bolacha da praia. Bom, de interessante, esses animais eles são dotados de espinhos móveis, né? Principalmente o ouriço do mar. E esse espinho ele tem como função a proteção e a fixação desse animal. Ele possui um esqueleto bastante rígido, oval, e
uma característica bem interessante desse grupo, que eles apresentam a lanterna de Aristóteles, que é um aparelho mastigador formado por 5 dentes. Bom, a nossa próxima classe, então, é asteroide, que é a classe das estrelas do mar. Elas têm o corpo achatado, com 5 braços ou mais, são carnívoras e usam os dentes para furar a concha de outros moluscos. E depois que ela fura a concha do molusco, ela lança o estômago para fora, que vai liberar uma enzima que vai digerir esse alimento, e aí ela vai absorver esse alimento que foi digerido. Por isso, trata-se de uma digestão extracorpórea. Nesse caso, a gente tem, então, digestão extracorpórea. Essa é a classe Ophiuroide. A classe Ophiuroide, ela é representada pelas serpentes do mar. É a classe com maior diversidade e a mais abundante de todos os equinodermos. Eles apresentam um disco central e desse disco, então, partem os braços, que são bem longos, finos e flexíveis, e eles são extremamente articulados e são utilizados principalmente para a locomoção desse animal. Essa é a classe Holoturoides e o principal representante desse grupo é o pepino do mar. Esse animal ele apresenta o corpo alongado, ele é cilíndrico e ele tem os espinhos reduzidos. A boca desse animal ela é rodeada de tentáculos. E a última classe, então, que é a classe Crinoidea. Essa classe ela é bem bonita, ela é chamada de lírio do mar e o corpo é em forma de disco central também, de onde partem os braços com bastante espinhos. Existem muitos braços. Esses animais eles são sésseis, eles vivem fixos ao substrato e eles são animais filtradores, eles filtram o alimento que está disponibilizado na água. Então, esse é o filo dos equinodermos. E para terminar esse filo, então, a gente vai assistir um vídeo que é o Estrela do Mar e Companhia. Também é um vídeo que foi tirado do YouTube e mostra de forma bem bacana os representantes desse grupo, que é um grupo tão bonitinho, né? Tão interessante. Tá bom? Vamos assistir o vídeo então. Biodiversidade. Retratos do reino animal. Distribuição Sinapse. Estrelas do Mar e Companhia. Pés para locomover-se. Uma floresta de brânquias para respirar. Grandes espinhos brancos por todo o corpo. Um olho primitivo na ponta de um braço? Não resta dúvida, é uma estrela do mar de 5 braços. E, nesse caso, a estrela do mar comum. Os braços são bastante rígidos e seu esqueleto é feito de pequenas placas calcárias que ficam embaixo de sua pele. E, por isso, difícil de serem vistas. Exceto essa pequena placa. A estrela do mar espinhosa é muito comum e é prima da estrela do mar de 5 pontas. Na Bretanha, noroeste da França, em certa época do ano, a estrela do mar comum se torna algo, digamos, comum. Essa perdeu um braço, mas não é grave, ele voltará a crescer.
Algumas estrelas do mar não têm os braços tão longos como essa estrela corcunda, embora quase todas tenham 5 braços. A estrela do mar comum é uma carnívora impiedosa. Ela dá um abraço mortal na sua presa para imobilizá-la com os pés. Depois, projeta parte de seu tubo digestivo pela boca, pegando a presa e digerindo-a pouco a pouco. Deslizando nos seus 5 finos tentáculos, esse animal, primo da estrela do mar, é o Ofiuro, nome que vem do grego e que significa serpente. Às vezes, encontramos estranhos esqueletos na praia, feitos de pequenas placas calcárias integradas em arranjo pentagonal. São tecas, nome científico dado aos esqueletos de ouriço do mar. Embora não se pareçam muito, o ouriço do mar é primo da estrela do mar. Ambos são equinodermos. O ouriço do mar tem espinhos bem mais compridos do que os da estrela do mar. Esses espinhos auxiliam na locomoção do ouriço. Sua boca fica na parte de baixo e tem 5 dentes. Está adaptada para a alimentação de algas. Em volta de toda a boca, podemos perceber pequenas pinças que são usadas para limpeza. Só sabemos se um ouriço é macho ou fêmea no momento da reprodução. Os machos lançam um líquido com espermatozoides na água. E, ao mesmo tempo, a fêmea lança seus óvulos não fertilizados. Depois da fertilização, os ovos eclodem e uma pequena larva surge. Sofrendo gradual metamorfose, transforma-se no jovem ouriço do mar. Certas espécies vivem embaixo da areia. Se alguém tentar desenterrá-las, elas se escondem o mais rápido possível. Cuidado! Esse animal pode parecer uma grande minhoca, mas não é. É um pepino do mar. Porém, não tem nada a ver com legumes. Na verdade, trata-se de outro equinodermo. Pode-se ver que ele tem pés como o ouriço e a estrela do mar. Sua boca é rodeada por tentáculos. E o ânus fica na outra ponta. Os equinodermos são animais marinhos que representam mais ou menos 6.000 espécies em todo o mundo. Nos mares tropicais, encontramos ouriços do mar com espinhos muito longos. Imensas estrelas do mar que devoram corais. E enormes pepinos do mar de cores impressionantes. Por mais que se pareça com uma planta, o lírio do mar é um equinodermo, que pode ser encontrado próximo às nascentes. Ele tem 10 braços, ou seja, 2 grupos de 5. Olha aí o 5 de novo. Com certeza, esse é o número de sorte dos equinodermos. Versão brasileira, Alcateia.
Então, bonitinho esse vídeo, né, da Estrela do Mar e Companhia. Então é importante a gente ver. Tem no YouTube também, de repente se você quiser ver mais uma vez, sem precisar assistir a aula, vai lá no YouTube e confere. É só colocar Estrela do Mar e Companhia. E também, então, com esse assunto a gente vai encerrar os primeiros filos dos invertebrados e a partir da próxima aula a gente começa os cordados, né? Animais que apresentam uma estrutura chamada de notocorda. Na próxima aula eu vou explicar para vocês o que é uma notocorda. Tá bom, queridos? Beijo, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.